Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de agosto. Ibovespa fechou o dia aqui na estabilidade, mais 0,01%, pregão bem travado, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, sem muita mudança em relação ao pregão anterior. Segue ainda dentro de um movimento de baixa que vai apontando para a perda aqui da sua tendência de alta se houver a oscilação abaixo de 56.735. A sinalização mais relevante de subida seria voltar para cima da máxima do pregão passado, 58.332, e preferencialmente gerando um fundo mais forte no G60 ali com nova máxima na hora seguinte. Então isso seria algo mais relevante em relação à sinalização positiva para o Ibovespa a partir do próximo pregão. No mini índice cheguei a recomendar algumas operações, sendo que foram duas operações, sendo que a primeira eu cancelei porque ela não foi acionada, uma operação na ponta vendedora. Na sequência, eu costumo colocar uma nova entrada no candle seguinte, quando ele não aciona, que seria a perda da mínima aqui, teria inclusive dado bem certo. Só que devido ao mercado mais travado, mais lateral, esse candle aqui ele supera esse candle no gráfico de 10 minutos, gera a superação da máxima da hora anterior, trazendo uma sinalização de possível fundo ascendente. Então, essa sinalização para cima no gráfico de maior periodicidade terminou me tirando dessa operação aí de venda, que teria dado certo no gráfico de 10 minutos. Na sequência, eu busquei uma compra aqui, recomendei uma compra de um fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Foi lá em cima, ganhou força, gera um movimento mais fraco para baixo, gera a compra é acionada, não consegue andar no primeiro candle, no segundo candle também fica amarrado, foi lá embaixo, quase acionou o stop que eu já tinha reposicionado aqui nesse ponto, se perdesse a mínima desse candle não perdeu, foi lá em cima e não conseguiu se sustentar acima ali dos 58.800 pontos. Inclusive eu tinha citado já um patamar de referência para mim, 58.760, que era logo abaixo, 20 pontos abaixo do patamar que a gente tinha feito a entrada. Quando vem esse candle vindo para baixo, que é praticamente no fechamento dele, eu opto por encerrar essa posição. Essa posição foi encerrada com a perda de menos 0,03%, capital total menos 0,03%. Na sequência a gente tem aqui para falar da PetroR4, colocando aqui o gráfico diário de volta aqui na tela. Gráfico diário, a Petro terminou o dia com alta um pouco acima de 1%, 1,05%. G60, formação de um triângulo simétrico. Podemos trazer até uma linha de tendência de baixa aqui desse ponto. Então, algo mais relevante para a Petro, fechamento aqui principalmente para cima desse patamar, com nova máxima na hora seguinte, para trazer uma expectativa um pouco maior de voltar para testar a região dos R$13. Por outro lado, rompimento para baixo desses fundos anteriores, principalmente dessa mínima aqui, 12,30, reforça a chance de continuidade do movimento para baixo, desse movimento iniciado aqui nesse ponto, vindo para testar um patamar de suporte mais relevante na faixa dos R$12. Na Vale 5 o dia foi de alta de 0,72%, uma formação de um candle aí semelhante a de um martelo invertido, por estar dentro de um movimento de baixa. Segue com um patamar importante ali de suporte na faixa dos 15,23. Perda desse patamar reforça a sinalização de mudança da tendência de alta para indefinida no curto prazo, no gráfico diário aqui da Vale 5. Se conseguir ganhar força para cima, principalmente voltando não só para a máxima do pregão de hoje, que é 15,65, mas voltando para cima desse patamar em torno dos 15,78 a 15,81, seria a sinalização mais relevante de ganho de força para buscar ali um patamar novamente de resistência por volta dos R$16. Depois disso temos aqui para falar da SUSB5. SUSB5 eu encerrei a posição comprada, o ativo chegou a ensaiar um retorno para cima dos R$10, uma sinalização de fundo aqui no G60, mas logo na primeira hora de pregão já deixa essa sombra superior e na segunda hora de pregão perde a mínima da primeira hora de pregão e inclusive a mínima do pregão anterior. Por esse motivo eu optei por encerrar essa posição ainda assim com um ganho de 1,12%, capital total mais 0,15%. Depois disso, no dia de hoje eu recomendei compra na Ambev, já tinha recomendado no pregão anterior e tinha comentado que poderia recomendar de novo aqui na superação da máxima do pregão anterior de 19,66. Foi essa a recomendação, ela foi executada, nem precisa falar que gerou stop, mas esse stop foi antecipado, visto que o ativo começou até bem o pregão, inclusive acionando a entrada, foi um movimento forte para cima que acionou a entrada, foi lá em cima no início do pregão, rompendo até a máxima não só do pregão anterior 19,66, mas do pregão retrasado 19,72. Só que na primeira hora de pregão mesmo, a gente dá para observar aqui no gráfico de 10 minutos, essa pancada para baixo, não consegue se sustentar e perde a mínima do dia, localizada na faixa dos R$19,52.
Logo na sequência vem a oscilar abaixo do 19,51, que era a mínima da primeira hora de pregão, vem aqui para cima rapidamente e nesse retorno aqui para cima eu opto por já encerrar essa posição, porque para mim desconfigurou do que eu gostaria de ver. Ou seja, deveria ter fechado a primeira hora de pregão para cima desses topos e dado continuidade ao movimento para cima. Essa sinalização realmente mudou a minha perspectiva em relação ao ativo e por esse motivo eu optei por encerrar essa posição com a perda de 0,61%, ou seja, antecipei o stop da operação que estava localizado lá embaixo, em 19,33, devido à volatilidade maior do papel, e risco de 0,18%. Risco não, redução do capital total de 0,18% devido a essa perda de 0,61% na operação. Na sequência, BVMF3. BVMF3 também recomendei compra dentro do que a gente já tinha abordado nas últimas análises. A ação acionou a entrada. Essa compra já tinha sido recomendada no pregão anterior, eu mantive para esse pregão. Essa compra foi acionada e depois que ela é acionada inclusive na primeira hora de pregão, que consegue fechar acima e fazer nova máxima, só que a segunda hora de pregão já volta a fechar abaixo. Já volta a fechar abaixo da região que ela acabou de romper. Não foi algo bom para mim, que eu inclusive já tinha citado isso, escrevi isso dentro do canal da Invest Pro. Se voltasse para baixo dos 18,10 não seria uma sinalização positiva. Seria interessante manter-se acima dos 18,10, 18,14 a 18,10, região de topo anterior. Não fez isso e o pior que na hora seguinte confirma um topo, fecha abaixo dos R$18 e nesse momento eu opto por encerrar essa posição com a perda de 1,16% na operação, capital total menos 0,17%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Lembre-se aí de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.